Bom dia. Mais uma atividade aqui do Grupo de Pesquisa em Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia. Hoje nós teremos uma fala sobre inteligência artificial, quer dizer, uma atividade do grupo, mas que está mais ligada, né, às nossas atividades em torno da inteligência artificial, que é um tema que nós estamos trabalhando. Temos um grupo de trabalho, né, montado em torno deste tema. E o que vamos ter de apresentação hoje vai ser a inteligência artificial e seus impactos na medicina diagnóstica. Nós temos o prazer de receber o Dr. Igor Santos, não é? Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui mestrado em radiologia pela Universidade de São Paulo e atualmente atua na Universidade Federal de São Paulo, além de ser coordenador de Tecnologia e Inovação Médica da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnósticos por Imagem. Não é? Então, nós agradecemos sua disposição, de vir aqui, de nos falar. Agradecemos também o IEAD por disponibilizar, como sempre, toda a infraestrutura. Né? Então, com você a palavra, fique à vontade. Tá? Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar no Departamento de Humanidades falando sobre esse assunto. E como foi falado, eu sou médico radiologista de formação, mas atualmente eu trabalho focado em inovação, novas tecnologias, dentre elas inteligência artificial, e vou tentar falar um pouco para vocês desde esses conceitos até onde qual a situação atual que nós nos encontramos na medicina diagnóstica. E quando nós falamos de inteligência artificial, todo mundo já pensa em máquinas pensantes que conseguem tomar suas próprias decisões, robôs que vão dominar o mundo e substituir a raça humana. E, de fato, existem já empresas como essa, a Boston Dynamics, que produz essas coisas impressionantes. Mas nem sempre foi assim. Inteligência artificial é um conceito que surgiu com Alan Turing. Não sei, quem tiver assistido os Jogos da Imitação deve ter visto. Ele fez o primeiro artigo que falava sobre máquinas pensantes. É um artigo bem interessante, dá para ver na internet. E o primeiro professor a criar a disciplina de inteligência artificial foi o John McCarthy, lá em Stanford, que seria justamente uma disciplina para estudar essas máquinas pensantes. Sendo que nessa época, o que é que significava ser uma máquina pensante? Uma simples calculadora nessa época podia ser considerada inteligência artificial. Era uma capacidade que uma máquina está fazendo, mas que antes só era executada por um humano. Você tinha tabelas e livros de cálculos para que você pudesse tabular certo tipo de coisa. Em seguida, lá para a década de 80, 90, começa a sair os videogames e você começa a jogar esses jogos de luta e você vê que você está jogando contra o computador. Pô, mas então esse computador está pensando, é inteligência artificial? Sendo que tudo isso foi explicitamente programado por alguém. Um ser humano chegou lá e falou cada um desses comandos que cada um desses personagens tem que fazer. Em seguida, nós vemos mais para a década de 90, 2000, começa a surgir o Google, que começa a completar o que é que a gente está pensando, o que é que a gente quer buscar. Ele começa a classificar todas as notícias que existem no mundo automaticamente, cada uma das áreas que existem. Nós já temos filtros nos e-mails que impedem de spams chegarem e tudo isso é filtrado automaticamente, mas dessa vez não foi um ser humano que chegou lá e colocou todas essas regras. Se alguém digitar no Google o porquê de, você vai completar com isso. Ninguém digitou isso aí. Isso foi feito através de algoritmos de machine learning, que é aprendizado de máquina. Através de exemplos, o computador conseguiu entender o padrão daqueles dados e ele consegue dar uma resposta para o usuário.
E Machine Learning é uma área gigantesca das ciências da computação, com diversas técnicas, como vocês podem ver aqui. Mas a mais famosa delas, e a que mais avançou recentemente, são justamente as redes neurais. E por que é chamado de rede neural? A rede neural nada mais é do que uma função matemática que ela reproduz um pouco a estrutura de um neurônio humano. O neurônio humano, você vê aí do lado esquerdo, você tem os dendritos, vão ser as entradas, a informação vai entrar pelos dendritos, essa informação vai ser processada no corpo celular, e isso vai gerar outra informação que vai sair através dos axônios. E uma rede neural é o quê? É uma função matemática que você vai ter, você pode ver aí embaixo, vão entrar os números. Esses números estão traduzindo algum tipo de informação. Essa informação vai ser processada por essa função matemática e isso vai gerar uma saída que é outro tipo de informação. Então, basicamente, uma rede neural, ela mapeia A para B, que é o quê? Eu tenho uma função que transforma uma informação A, que pode ser música, pode ser um vídeo, pode ser uma tabela, uma imagem, um texto, e transforma em outro tipo de informação, que pode ser do mesmo tipo, um vídeo produzindo outro tipo de vídeo, como pode ser um vídeo que produziu uma legenda, por exemplo. Até aí tudo bem, entendi mais ou menos o que você está falando. Sendo que, o que é que aconteceu nessa última década que foi algo que transcendeu tudo que tinha até então na inteligência artificial? Houve um desafio baseado na ImageNet. O que é ImageNet? É um conjunto de imagens anotadas, imagens naturais. O que é uma imagem natural? Uma imagem natural é uma imagem de ser humano, gato, cachorro, avião, são coisas do dia a dia. Então foi feito um banco de mais de 10 milhões de imagens anotadas em mais de 10 mil classes. Como vocês podem ver aqui, avião, carro, pássaro, gato. E todo ano existia uma competição para justamente saber se computadores, se algoritmos conseguiriam acertar essas imagens. E se vocês forem ver, de um ano para outro, normalmente o incremento de acurácia desses algoritmos era de 2%. Entretanto, por algum motivo, em 2012, esse avanço foi de 10%. Em 2015, pela primeira vez, o algoritmo conseguiu superar a capacidade humana de detectar esse tipo de imagem natural. Ou seja, uma máquina ela conseguiu diferenciar melhor entre um gato, um cachorro, um avião, que é uma tarefa extremamente simples para um ser humano. Uma máquina conseguiu fazer melhor do que um ser humano. Isso é bem impressionante. E o que é que surgiu em 2012 e que conseguiu ter essa melhora até 2015 e nós vemos esse avanço absurdo, você conseguir passar a ter reprodução de tarefas cognitivas humanas? Foi o advento do Deep Learning. O Deep Learning é o quê? É um tipo de rede neural. É uma rede neural que ela utiliza camadas de funções matemáticas. E a diferença para os algoritmos anteriores é que os algoritmos anteriores, a partir do momento que você dava mais exemplos, eles tinham um platô. Eles não conseguiam ultrapassar aquele limite. Com o Deep Learning, quanto mais dados você dá, mais a rede consegue aprender aquele padrão daqueles dados e reproduzir isso aí. E para entender o que seria esse Deep Learning, vocês veem que para o lado esquerdo, cada vez mais você vê um aumento na quantidade de camadas dessas redes neurais, que são camadas de funções matemáticas. Complexidade de funções matemáticas, e conforme eu aumento essa quantidade de camadas, eu tenho uma diminuição no erro dessas redes, ou seja, elas acertam muito mais, elas conseguem resolver muito melhor esses tipos de problema. Então, só para dar um panorama geral, para ficar bem claro, a inteligência artificial é um termo mais amplo que ele se destina a qualquer tipo de atividade humana que possa ser reproduzida por uma máquina. Então, esse conceito ele até muda durante um tempo. O que a gente considera inteligência artificial não é a mesma coisa que era considerado quando surgiu o termo.
Dentro da inteligência artificial você tem o machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é o conjunto de técnicas que fazem com que uma máquina aprenda com exemplos. E dentro disso aí você tem o deep learning, que é essa nova técnica, que é uma rede neural, que ela consegue ter um poder de aprendizado muito maior do que se teve até então, que surgiu só agora na primeira década aqui do anos 2000. E para falar de como isso aconteceu, até mesmo na minha vida, um exemplo de como o Deep Learning me chamou a atenção, eu vou contar uma história que aconteceu entre mim e um amigo de residência. Esse sou eu, o Leandro é um colega de residência, nós entramos juntos no mesmo ano, fizemos 3 anos de radiologia. E no final da residência, estava todo mundo meio nostálgico, querendo relembrar o início da radiologia, todo mundo procurando fotos comprometedoras um dos outros, né? Então, não sei se vocês utilizam esse serviço, mas eu armazeno todas as minhas fotos no Google Fotos. E o Google Fotos permite que você pesquise as suas fotos através do rosto da pessoa. Se eu digitar lá Igor, vai aparecer todas as imagens que tem o meu rosto nelas. Então, eu fui procurar imagens que tinham o Leandro, né? Vamos ver se tem alguma foto comprometedora do Leandro para eu mandar para todo mundo. E eu coloquei o Leandro e realmente começou a aparecer fotos do Leandro. Aqui você vê que realmente é o Leandro. Apareceu outra foto em outra época, novamente, eu estou vendo ali, estou conseguindo identificar, está ali o Leandro. Até que apareceu essa foto aqui, tá vendo? Ó, errou. Está aqui, estou aqui minha esposa, a gente está aqui no show do Lollapalooza, ele não achou o Leandro. Cadê o Leandro aqui nessa foto? Então, peraí, deixa eu olhar melhor essa foto. E acabou que o Leandro estava aí, sendo que o detalhe é que essa foto ela foi tirada 1 ano antes de começar a residência. Eu não conheci o Leandro. Foi uma coincidência de, naquele ano anterior, eu tirei uma foto que, por acaso, aquele cara que eu não conhecia, ele estava nessa foto. Foi no momento que eu disse, meu Deus, essa tecnologia ela faz alguma coisa com as nossas vidas. E não é... Quando a gente fala de reconhecimento de imagem, não é só reconhecimento de rostos, como teve aquele ImageNet. Você tem reconhecimento de pessoas, de objetos. Com isso, você pode ter carros autônomos. Eles já existem, eles já estão em funcionamento. E eles estão evoluindo o quanto eles conseguem, a máquina consegue ter de liberdade e cada vez mais precisar de um auxílio humano. Não só isso. O Google lançou há pouco tempo, com seus headphones, uma maneira de você ouvir outra língua, a pessoa falando na língua que bem entender, o headphone ele vai interpretar aquela língua e você vai conseguir fazer uma tradução simultânea e conversar com aquela pessoa. Claro que isso ainda não está no nível filme, mas já é possível fazer isso de maneira minimamente aceitável hoje em dia. Não sei se vocês já viram esse vídeo do Google Duplex. Eu vou resumir um pouco do que é isso. O Google Duplex é assistente do Google, assim como a Siri do iPhone. Eles conseguiram fazer com que essa assistente, essa voz, como a Alexa, por exemplo, da Amazon, ligasse para um salão para marcar um corte de cabelo. E a atendente ela nem sequer percebeu que era uma voz de inteligência artificial que estava fazendo a marcação de tudo aquilo. É bem interessante esse vídeo. Então, isso já existe. É uma tecnologia que nós vamos ver nos próximos anos, que você está colocando... você não vai ter só inteligência artificial numa interface, digamos, tecnológica como um computador. Isso aqui você consegue acessar, por exemplo, um salão que não tem nenhum site na internet, ele só tem um telefone. Você consegue atingir essas pessoas. Quando você está conversando no WhatsApp, o Google já passa a sugerir o que é que você tem que responder. Isso acontece também no e-mail. E muitas vezes essas respostas elas estão de acordo com o que você responderia. Não só isso.
Vocês viram a Imaginet, que era só para dizer se naquela imagem tinha um gato, um cachorro, um avião. Agora você já tem redes que elas conseguem legendar aquela imagem. A rede consegue ver que tem um cachorro preto e branco que está pulando sobre uma barra. Isso já existe, isso já é reprodutível. Além disso, essas redes elas conseguem, além de identificar os nossos rostos, identificar as nossas emoções, identificar para onde nós estamos olhando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma câmera numa loja que detecta isso aí, eu consigo enxergar para onde os meus consumidores estão olhando, que tipo de sentimento aquele consumidor tem quando ele olha o produto na loja. Isso tem um poder muito grande. E não é só o indivíduo, o que é que as populações estão pensando. É possível, hoje já é completamente possível, você até tem sites na internet que você mesmo pode fazer essa busca de fazer análise de sentimento. Então, na corrida presidencial americana, por exemplo, você conseguia saber qual era o sentimento que as pessoas estavam expressando nas mensagens quando falavam ou do Trump ou da Hillary. Isso se aplica também às nossas eleições. Given this audio as in... Esse é um dos exemplos que eu considero mais impressionante, que é da Universidade de Washington. Eles, a partir de um áudio, eles conseguiram, um áudio do presidente Obama, eles conseguiram reproduzir esse áudio de uma imagem inicial em outra imagem do presidente. Given this audio as input, It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. our method produces the following output. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American Essa history. imagem And foremost e o in all of our movimento minds dos has been the lábios loss do and the Obama grief foi felt by the completamente people of criado Orlando, pela Here's the rede ground neural. truth video of Obama saying the same words. especially our friends who are lesbian, O gay, lado esquerdo bisexual, or é o transgender. vídeo inicial, o vídeo I visited original, with e the esse é um families of many vídeo of the victims on completamente Thursday, artificial. and one thing I told them is that they're not alone. To demonstrate the power of the method, we apply the same Eles input speech reproduziram em mapped to 4 diferentes different target situações, videos. diferentes Note that roupas all do 4 Obama are também. synthetic and have different lighting conditions. The auto industry, to help families refinance their homes, to invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Not to mention the job training that helps folks earn new skills to fill those jobs. Claro, se nós formos ver o movimento da boca do presidente, realmente você nota que está um pouquinho esquisito, mas me parece muito real. E não é só isso, já tem empresas que elas conseguem fazer a voz das pessoas. Então você mesmo se digita qualquer texto que vai estar na voz do Trump. E depois você pode pegar essa mesma voz e fazer o Trump falar com a própria voz as palavras que você quis. Então, que tipo de impacto isso pode ter, principalmente numa época que a gente tem de fake news e de que é muito fácil você espalhar mensagens que não necessariamente têm um conteúdo que deveria ser o conteúdo repassado. E quando você pensa nisso, você pensa, mas isso só se aplica a funções do dia a dia, funções de detecção. A criatividade ela não pode ser afetada. As artes não podem ser afetadas pela inteligência artificial. Esse estudo, ele conseguiu, já é possível fazer hoje em dia, você, a partir de diversos textos, você pega toda a obra de um autor, como por exemplo Shakespeare, e você passa a pegar uma rede neural para que ela gere textos aleatórios baseados naquele autor. E foi feito até um teste, e muitas das vezes especialistas naquele autor não conseguiam discernir se aquela frase foi feita pelo autor ou pela rede neural. Isso não só para prosa, para poesia, por exemplo. Isso já é possível. E não só para poesia. Pela primeira vez vai entrar em leilão uma obra de arte completamente feita por inteligência artificial, que é essa obra. Foi completamente feita por um algoritmo. E não só isso. A criatividade ela está de tal maneira, ela tem um impacto de tal maneira que hoje em dia qualquer um de nós pode pegar qualquer uma das nossas fotos
E, por exemplo, eu gostaria de reproduzir o estilo do Van Gogh. Isso para qualquer um de nós é acessível para fazer, e você consegue reproduzir um quadro com aquela mesma precisão. O primeiro álbum de música gerada por inteligência artificial acabou de ser lançado. A cantora ela continua cantando como uma humana, mas a melodia ela foi gerada através de algoritmos de inteligência artificial. E até aquela cena que a gente imaginava do CSI, que eles chegavam, viam uma cena, um vídeo com a qualidade péssima, eles conseguiam enxergar a placa do carro naquele vídeo que era impossível de qualquer pessoa ver. Mas isso já é possível também. Talvez não naquele grau, mas já é possível pegar fotos de extrema baixa resolução e conseguir formar uma imagem artificial com resolução maior. Não só isso, até o ato de comprar ele está mudando. Não sei se vocês já viram a Amazon Go, é uma loja da Amazon que simplesmente você se identifica na entrada, você pega o seu produto e você sai, e automaticamente já está tudo pago. Então, e tudo isso é baseado em apenas câmeras. A câmera sabe se você tirou o produto do lugar, quantos produtos você tirou, que tipo de produtos você tirou, e automaticamente vai debitar na sua conta. Você não precisa de caixa, você não precisa de nenhum tipo de monitoramento humano para isso. Então, a inteligência artificial ela tem diversas áreas de aplicação, e a cada dia surgem novas áreas nas quais você pode implementar a inteligência artificial. E não é à toa que uma das maiores referências em inteligência artificial, que é o Andrew Ng, que é um professor de Stanford, ele é um grande educador em inteligência artificial, tem um curso muito bom. Ele fala que a inteligência artificial é a nova eletricidade. A eletricidade, quando ela surgiu, existiam companhias específicas para isso, mas que hoje em dia eletricidade é algo que a gente nem pensa sobre. Então acho que esse conceito é muito legal. Talvez a inteligência artificial seja algo que, com o passar do tempo, nós nem pensemos sobre a inteligência artificial, porque é algo que faz parte das nossas vidas. E isso até já acontece quando você faz uma busca no Google. Você não está pensando que tem inteligência artificial ali por trás. Tudo bem, você falou muito de outras áreas, mas e como é que a inteligência artificial se aplica à medicina? Esse artigo da Nature é bem recente. Já foi possível fazer um algoritmo que tem a precisão para detectar lesões de pele para câncer, por exemplo, melanoma, com a mesma acurácia de um dermatologista. Na oftalmologia, nós já temos algoritmos que eles conseguem pegar o exame de fundo de olho e detectar se aquele paciente tem uma retinopatia diabética grave ou não, que é uma doença extremamente comum do diabetes que pode levar à cegueira em pouco tempo. Então você passa a conseguir triar esses casos, talvez sem auxílio de um médico. A própria patologia, quando se faz qualquer tipo de biópsia, você tem uma imagem como essa. E o patologista ele tem que analisar cada centímetro dessa imagem, às vezes durante minutos a horas, para identificar se você tem um tumor ou não. E a inteligência artificial ela pode ajudar a detectar onde é que estão esses tumores, a evidenciar quais são as áreas mais suscetíveis. E nesse mês, inclusive, já saiu também um algoritmo que ele consegue ter a mesma acurácia que um patologista para detectar câncer de pulmão. E na radiologia, como é que vocês estão vendo tudo isso? Aquele mesmo professor de Stanford, o Andrew Ng, esse ano ele publicou um artigo justamente com um algoritmo que consegue detectar pneumonia com a mesma acurácia que um radiologista. Não só isso, tem certas tarefas que você passa a criar que o radiologista normalmente ele não faria da maneira natural, como por exemplo, já é possível, assim que você faz um exame,
que um algoritmo ele analise o seu exame previamente, antes mesmo de o radiologista ver, e detecte se seu exame é potencialmente grave ou não. E esse exame ele vai ser laudado antes do tempo. Uma tarefa de segmentação, por exemplo, quando você faz um ecocardiograma ou uma ressonância de coração, você tem um radiologista que vai passar horas segmentando cada uma das imagens, desenhando círculos nas áreas do coração, até que ele consiga medir o volume que seu coração bombeia por minuto. E já existem algoritmos de inteligência artificial que conseguem fazer isso em segundos. Outra função que não se achava que seria possível é justamente de você ter até um poder de evitar uma biópsia, por exemplo. Existem tumores cerebrais que somente pelo olho do radiologista não é possível você definir se aquele tumor é maligno ou não, ou se é um tumor agressivo ou não. E já foi provado que algumas redes neurais elas conseguem diferenciar se aquele tumor é benigno ou não, maligno ou não, agressivo ou não, unicamente baseada na imagem. Talvez com isso seja possível nós evitarmos de um paciente chegar a ter que fazer uma biópsia invasiva, como a biópsia cerebral, para saber se você tem um problema grave ou não. Então você está fazendo uma coisa que nem mesmo o humano consegue fazer. E para vocês não acharem que isso é coisa de outra realidade, de outro mundo, esse aqui é um exemplo que nós, na FID, nós conseguimos implantar em hospitais públicos aqui de São Paulo. O paciente ele faz uma tomografia de crânio. Se no caso dele houver um sangramento intracraniano, que é um achado grave, automaticamente um algoritmo de inteligência artificial ele já analisa esse exame e já avisa para o radiologista laudar esse exame antes do tempo. E muitas vezes esse achado é muito discreto. Como vocês podem ver, na imagem da direita, você tem uma setinha amarela apontando para o achado. Então, não só você avisa para esse exame ser laudado antes, como o radiologista ele consegue ter meio que um gabarito daquele exame, e se for uma lesão muito sutil, você impede que aquele radiologista erre aquele exame. Isso já existe, isso já está acontecendo. E não é à toa que, por conta desse projeto, nós ganhamos um prêmio de qualidade assistencial e segurança do paciente. E qual a opinião dos radiologistas sobre tudo isso? Vocês não ficam com medo? Esse vídeo aqui é da fila para a aula de inteligência artificial do maior congresso de radiologia mundial. Os radiologistas estão preocupados com isso, eles querem saber mais sobre isso. Mas é algo que as sociedades radiológicas elas já estão preocupadas e elas já se posicionam sobre isso. O RSNA, que é a maior sociedade radiológica mundial, ela já lançou a sua revista específica para artigos de inteligência artificial. Porque a tamanha quantidade de artigos de inteligência artificial estavam sendo publicados, eles lançaram uma revista especificamente para isso, até para comportar o número de artigos publicados, já que a velocidade com que você consegue publicar um artigo de inteligência artificial é muito maior do que um artigo tradicional. O Colégio Americano de Radiologia ele iniciou um instituto de ciências de dados, que é justamente para padronizar todos os dados de paciente, dados de imagens, para que você consiga alimentar algoritmos e que você tenha segurança quando você lida com esses algoritmos. O próprio Colégio Brasileiro de Radiologia ele já criou uma comissão de inteligência artificial, já pensando nesses produtos que já estão entrando no mercado brasileiro envolvendo inteligência artificial. A própria Sociedade Paulista de Radiologia, esse ano, nós fizemos o primeiro Redzone de Deep Learning para radiologistas. Nós demos uma aula de como, a partir de um código, você conseguir fazer sua primeira rede neural como um radiologista. E nesses últimos anos, tem uma enxurrada de empresas lançando novos algoritmos. Sendo que não é simplesmente eu tenho uma empresa de tecnologia, eu lanço o algoritmo, eu consigo implementar na prática médica. Não é bem assim. Tem órgãos que têm que aprovar se esse algoritmo é seguro ou não. No caso dos Estados Unidos é o FDA, no nosso caso é a Anvisa.
E essas instituições, elas têm critérios para saber se esses algoritmos se aplicam de fato, se eles são seguros o suficiente e se eles têm reprodutibilidade, se eles funcionam de verdade antes de você ter uma aprovação comercial para que esses produtos sejam vendidos. Então não é bem assim uma onda que vai invadir, que vai acabar com a especialidade, acabar com a profissão. As coisas não são bem assim. E um exemplo muito bacana é esse gráfico que um grande amigo, o Felipe Kitamura, ele fez, que é justamente o medo que ele tinha da inteligência artificial até ele treinar o primeiro algoritmo dele. Não é simples criar um algoritmo de inteligência artificial. Não é só você ser um gênio em ciências da computação. Você também precisa de todo o conhecimento médico, de todo o conhecimento da área específica que você está fazendo o algoritmo. Então, isso é um trabalho em equipe, isso é um trabalho em conjunto. Então, as pessoas que podem ser ameaçadas por esse tipo de tecnologia, elas têm a oportunidade de trabalhar em conjunto com essa tecnologia. Não é só fazer código, você tem que ter dados. Esses dados eles têm que estar anotados. Os algoritmos eles vão ter o viés que os seus dados tiverem. Se você está fazendo um algoritmo que ele tem ele faz qualquer tipo de discriminação, o seu algoritmo vai fazer discriminação. Então, não é tão simples, não é tão fácil. Tem questões éticas envolvidas. E pensando em todos esses impactos, existem já governos que estão tentando modelos, mas e aí, será que os empregos vão acabar? Será que eu vou ter que ter um salário básico universal para todos, já que eu não vou conseguir ocupar todas as pessoas? Isso é um pensamento que existia na Revolução Industrial e isso não aconteceu. Pode ser que não aconteça da mesma maneira como aconteceu na Revolução Industrial, pode ser que aconteça. Isso é um assunto de discussão. E não só salário básico. Será que, em vez de salário básico, nós vamos ter que ter trabalhos básicos, vamos ter que ter economias locais que ocupam as pessoas de uma maneira mais significativa? Isso é um assunto de debate também. E para quem acha que, nossa, eu tenho que lutar contra esses robôs que eles vão dominar o mundo, eles vão acabar com a raça humana, nada vai ser como era antes. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós estamos vendo um momento que a ciência está mudando. Não sei se vocês conhecem, o Kaggle é uma plataforma de competições de data science. Ou seja, por exemplo, você coloca uma competição para pessoas competirem quem é que vai acertar mais pneumonias no raio-x de tórax. Ou tem uma empresa que ela quer fazer contagem de núcleos na patologia, quer ver qual algoritmo que acerta mais. Essa plataforma que foi comprada pelo Google, ela lança esses desafios mundialmente e times de universidades do mundo inteiro vão trabalhar com aqueles dados e com aqueles algoritmos para conseguir fazer algoritmos que tenham acurácia alta. Então, em vez de você ter uma ciência que você passa a ter uma reprodutibilidade só a partir do momento que você publica, a partir do interesse de outra pessoa que vai reproduzir o seu trabalho, não. Você está fazendo reprodutibilidade do seu trabalho em escala mundial e completamente simultâneo. Então, até a forma de você fazer ciência com inteligência artificial, ela acaba mudando. E o RSNA, ele fez, inclusive, uma competição para você entender a idade óssea de crianças. Quando uma criança tem algum problema de saúde, existe um exame que é o raio-x de mão para a idade óssea, que um radiologista ele vai ver aquele raio-x, vai comparar com mãos de crianças com idade similar e, baseado em jogo dos 7 erros, ele vai definir qual aquela idade daquela criança. E o RSNA, que é essa instituição radiológica, eles lançaram esse concurso mundial para que fossem feitos algoritmos para detectar qual que é a idade dessa criança. E tamanho é a acessibilidade, tamanho é a mudança nessa nova tecnologia. Equipes do mundo todo competiram
nós tivemos a felicidade de ganhar o 3º lugar na competição. O 2º lugar da competição foi um estudante de medicina que fez o algoritmo sozinho em casa. Então, a tecnologia, a ciência, a acessibilidade ao conhecimento mudou de uma maneira que uma pessoa que está em casa sozinha, ela pode competir com uma empresa gigantesca, com instituições de renome, com instituições gigantescas. Então, não existe só ameaça, existem milhares de oportunidades com tecnologias desse tipo. E para isso, para quem tem medo, para quem acha que isso é um problema, eu acho que a melhor maneira de superar qualquer medo é conhecer sobre isso, é estudar sobre isso, é entender sobre esse assunto. E, como eu falei, todo esse conhecimento está disperso na internet, ele está disperso de graça para qualquer um de nós acessar, na hora que bem entendermos. Eu posso ter uma aula em Stanford ou em Harvard com o melhor professor de inteligência artificial sem pagar um centavo. E eu posso sozinho programar. Eu aprendi a programar com um curso como esse, como médico. Então, isso é acessível para qualquer um de nós. Então, nós também estamos em outro passo da ciência, outro passo do conhecimento. Eu queria agradecer ao convite mais uma vez, fico muito feliz de vocês estarem aqui, e qualquer dúvida, qualquer tipo de questionamento, fico à disposição. Obrigado. Bom, a gente tem uma praxe, fazemos 5 minutinhos de... Você quer fazer pergunta? Vamos, não foi tão longa a exposição, eu acho que a gente pode... Não é? Então, não. Aí, vai, Fábio. Bom, muito obrigado. A palestra foi muito interessante. Até eu já achava que ia ser interessante, mas foi mais interessante do que eu pensava. Eu sou engenheiro da Poli, trabalho com inteligência artificial há vários anos, nem vou falar quantos anos, mas bastante tempo. E realmente a gente está vendo todo esse avanço que você está falando. Eu queria saber uma coisa sobre como é que os médicos estão vendo essa tecnologia, porque na área de inteligência artificial tem sido muito discutido, tanto aspectos éticos quanto aspectos de implementação. Tem duas coisas que eu queria saber, mas uma é mais voltada para o meu trabalho. Como é que vocês avaliam na medicina o fato de você ter uma decisão tomada por uma rede neural que não tem uma explicação humana? Assim, como é que vocês veem se o paciente chega lá e fala, olha, por que é isso? Essa é uma preocupação de vocês ou não? Você entendeu a minha pergunta? Se o paciente fala, por que eu estou com câncer? Você fala, porque, sei lá, tem um ponto aqui que a máquina falou. Então, existe uma palavra-chave na área de IA, que eu não sei se vocês já ouviram na medicina, que é Explainable AI, IA explicável, que seria assim, como é que você faz a máquina explicar as decisões? Então, eu queria ouvir um pouco se isso é relevante para vocês, se não é, como é que vocês encaram. E aí outra pergunta, já vou fazer as minhas 2 perguntas, é se no Brasil a legislação permite que computadores tomem decisões. Como que isso está sendo resolvido no sentido legal? Então, muito obrigado aí. Perfeito. Como médico, como a especialidade de radiologia ela acaba sendo uma especialidade muito tecnológica, então todas essas novas tecnologias elas começam por nós. Então, se você perguntar para um radiologista, todo mundo já ouviu falar de inteligência artificial, você vai ter opiniões divididas. Quem estudou um pouco mais sobre não tem medo, quem não estudou às vezes tem um medo maior. Existe um certo desconforto, todo mundo se questiona como é que vai ser o futuro da profissão, mas é algo ainda que está em discussão. Todos os congressos de radiologia, você tem palestras sobre isso, e todo ano você tem um certo avanço desse conhecimento. Então, a opinião das pessoas também vai amadurecendo ao longo desse tempo, então acho que ainda tem muito tempo para isso ser maturado. Na medicina em geral, falando com outros colegas médicos, é praticamente um assunto que poucos conhecem, ou estão passando a conhecer agora. Então, não existe tanto
esse tamanho, essa tamanha preocupação. Sobre entender inteligência artificial. Inicialmente, para a radiologia, como a nossa ciência é muito baseada em achados de imagem, você consegue definir quais são os pixels que explicam aquela doença. 90% dos problemas você consegue, até através de técnicas de visualização das camadas de rede neural, tem algumas técnicas de visualização que você consegue saber o que é que a rede considerou como possível fator que fez decidir ou não se aquele exame era alterado ou não. Existe uma menor quantidade dos casos, que são aqueles casos, um daqueles casos que eu mostrei do tumor cerebral, se é benigno ou maligno, e aquilo foi detectado de uma maneira que nós humanos ainda não sabemos como. Isso aí realmente é mais aberto à discussão. Ainda não foram aprovados algoritmos que têm esse tipo de abordagem. Isso ainda está sendo discutido. Provavelmente, com técnicas de visualização, isso vai ser estudado. A rede neural considerou que esses pontos foram que fizeram diferença. E, a partir daí, tentar entender a ciência envolvida nisso aí. Talvez surja um novo ramo na radiologia para explicar esse tipo de coisa. Mas é algo que também é nebuloso para nós, mas isso é a menor parte de todos os exames. Desculpa a outra pergunta. Sobre o arcabouço legal. A pergunta é curiosa, sobre o arcabouço legal que o Brasil tem ou não tem para lidar com isso. Sobre o arcabouço legal, funciona, nós meio que reproduzimos mais ou menos o mesmo modelo americano. No FDA, eles têm modelos tanto eles têm esses modelos para aprovação de produtos que eles dividem em níveis. Por exemplo, para radiologia, todos os produtos que foram aprovados para radiologia são produtos que no final da decisão do algoritmo, quem vai dizer se o algoritmo está certo ou não é o radiologista. Todos os algoritmos foram aprovados nesse sentido. O próprio Tesla. O Tesla ele é aprovado como carro autônomo, mas você tem que ter um motorista sentado lá. Ele não é aprovado para dirigir sozinho. Esse próximo passo para máquinas tomarem decisões sozinhas, talvez é um passo que a gente só vai ver em muito mais anos à frente. Na medicina, isso tem um problema maior ainda, já que você tem... Quem é que você vai responsabilizar caso haja algum tipo de erro? Vai ser um humano, vai ser a empresa, vai ser o radiologista, vai ser a empresa, vai ser quem fez o exame? Isso também é uma discussão que ainda vai existir. Mas acredito que em um curto a médio prazo, ainda 100% dos produtos vão ser produtos que eles meramente são auxílio ao diagnóstico. Eles não são uma substituição. E sobre isso também existem exemplos na medicina, como, por exemplo, o contador de hemácias. O contador de hemácias ele não usa inteligência artificial, mas é uma máquina que, quando você vai fazer exame laboratorial, o resultado que a máquina dá é o resultado que o médico confia. Os resultados que são revisados por exemplo, um hemograma, são resultados ou que a máquina viu que o exame está muito alterado, ou então são revisões do próprio controle de qualidade da instituição. A instituição pega uma amostra daqueles exames e vai fazer o controle de qualidade. Mas como isso já está muito seguro, então hoje em dia é levado de uma maneira muito tranquila. Acredito que para a inteligência artificial vai ser da mesma maneira. A partir do momento que você tem mais segurança, que você consegue ter uma reprodutibilidade alta desses dados, você sabe que o algoritmo de fato funciona, você começa a fazer só um controle de qualidade, ao invés de você ter que ter uma pessoa intermediária. E até mesmo nos exames, por exemplo, de sangue, você tem um médico responsável por aqueles exames. Mas eu acho que é um passo lento e realmente é um passo para longo prazo. Sim. Igor,
Bom, Luciana Zaterka, sou professora de filosofia da Universidade Federal do ABC. Queria agradecer imensamente a tua presença, eu adorei a palestra. E eu tenho uma pergunta que é um pouco na interface, eu penso, entre ciência e ética. Na verdade, eu queria saber o ponto de vista que vocês têm de nós, pacientes, consumidores, né? Porque eu imagino que para desenvolver esses algoritmos e todos esses padrões, quer dizer, o banco de dados ele é imenso. E, evidentemente, que esse banco de dados ele começa com os indivíduos singulares. Então, a minha pergunta é a seguinte: quando eu vou no laboratório X, eu vou no laboratório Y, eu vou no laboratório Z, ou nós aqui fazemos os exames periódicos que a gente faz, quer dizer, são esses os dados que alimentam esse banco de dados? Quer dizer, como que funciona? Eu que nem sei que estou sendo mapeada ou que estou entrando para isso, eu queria saber um pouco o lado de cá. Quer dizer, há essa intromissão, digamos assim, e até que ponto, como é que isso funciona no mundo e no Brasil? Perfeito. Esses algoritmos são baseados em dados reais, de pacientes reais, são baseados em casos anonimizados. Normalmente, as instituições que fazem esses tipos de algoritmo são instituições que, no momento que o paciente já vai fazer o exame, ele já assina um termo de consentimento que a sua imagem pode ser utilizada com algum fim específico. Para isso, inclusive, foi aprovada a nova lei de dados de pacientes brasileira, que leva em consideração a lei europeia, que ela é bem rígida quanto a esse tipo de uso de dados. Então, para que uma empresa utilize seus dados para fazer esse tipo de análise, ela tem que pedir um termo de consentimento ao paciente. Normalmente esses dados são anonimizados, e um algoritmo desse é impossível que você saiba que paciente que permitiu que aquele algoritmo fosse construído. No final das contas, o algoritmo é um monte de conta matemática que usou como base aqueles exames, mas isso não tem como você descobrir quem foram os pacientes que fizeram com que aquele algoritmo fosse produzido. Isso ainda é assunto de muito debate. Muitas pessoas falam que, como é algo para um bem maior, que, pelo contrário, as pessoas têm que ser estimuladas a cederem os seus dados de maneira anonimizada, já que isso vai resultar num benefício para todos. Tem pessoas que questionam, mas se a imagem do paciente for utilizada para treinar no algoritmo, esse paciente tem que ser remunerado por isso? Então, é uma questão realmente ética que ainda está sendo debatida. Até existem empresas de blockchain, por exemplo, que elas querem que os dados dos pacientes eles sejam... O seu dado vai ser seu. Se qualquer empresa quiser utilizar o seu dado, ela vai ter que utilizar do blockchain para pegar o seu dado, e ela só vai conseguir pegar o seu dado se ela te remunerar de alguma maneira. Já existem empresas pensando nisso, mas realmente é algo muito inicial, que ninguém sabe se vai dar certo ou não, mas que talvez é algo que possa acontecer nos próximos 10 anos. Eu vou emendar, porque eu participo aqui no Hospital Universitário de um programa que chama ELSA, que é um estudo longitudinal da saúde do adulto. Faz 15 anos que eu participo desse programa. Periodicamente faz toda uma bateria de exames, sangue, urina, fezes, radiologia, etc., e eles vão me acompanhando, né? Muitas vezes uso um aparelho para ficar monitorando durante uma semana e tal. E assino constantemente os termos de permissão de uso, onde está que eu cedo, né? Porque é, na verdade, um acompanhamento que eles me fazem da saúde, mas é também um projeto de pesquisa para a coleta de dados da saúde de idosos, vamos dizer, né? Quer dizer, de pessoas a partir de 50 anos. Então, já faz mais ou menos uns 15 anos que estou nesse projeto, nesse programa, e que coleta os dados e constantemente tem os termos de permissão de uso desse material exatamente para as pesquisas e para o desenvolvimento, eu imagino também, de algoritmos, essas coisas, né? Orlando, e depois você. Bom dia, Igor
Muito obrigado aí pela palestra. Meu nome é Orlando, eu sou na verdade, da filosofia. Então, é uma área bem distante, assim, né? Mas algumas informações que você deu, principalmente da primeira parte, me fizeram pensar bastante, né? Eu acho que com relação à inteligência artificial e a medicina diagnóstica, deu para perceber que ela traz determinadas melhorias, né, na identificação de imagem, né, nessa atividade, e isso é inegável. Mas algumas coisas que você falou aí da primeira parte me deixaram meio um pouco questionando aqui, né? Bom, a primeira delas é quando você mostra lá o vídeo do Obama, tal, o que está aparecendo é que é um velho debate, principalmente no campo de estética da filosofia, que é a relação entre o original e suas réplicas, né? Acho que isso é algo que está aparecendo, não está sendo muito bem pensado, né? Ainda que eu saiba, ninguém conseguiu fazer uma espécie de teoria crítica dessas imagens digitais, né? Pensar. Antes tinham pensadores que pensavam o cinema, pensavam a foto, e agora, né? Com toda essa coisa do fake news, realmente é algo que tem que se pensar ainda, é um impacto. Eu estou falando dele porque você trouxe, então não tem muito a ver medicina com isso, mas talvez, não sei, possa ter, né? E na minha concepção, eu acho que a única forma da gente pensar esse tipo de problematização não é a partir da visualização do resultado final. Então, você tem ali, digamos, uma imagem de um autor que pinta um quadro, o quadro original. Você está lá na frente do quadro, no Louvre, lá, tá? E você tem, do outro lado, no seu tablet, a imagem. Não é olhando para essas duas imagens que a gente vai ver a diferença, digamos, vou usar um palavrão da filosofia, ontológica dessas duas coisas, né? Da forma de existir dessas duas coisas. Não é a partir do final, do resultado final. Eu ou qualquer outra pessoa não ajudaria em nada nisso, né? Olhar para o resultado final de uma obra não faria muita diferença. Qual que seria a saída? Ver a história por trás de como se chegou àquele resultado final. O modo de produção, de como se chega àquele resultado. Como se chega ao resultado final, e aí já linkando agora, tentando chegar um pouco na medicina, dessas imagens digitalizadas. Não é? Você, muito atentamente, já falou, tem redes neurais, tem muita matemática envolvida. Né? Tem pessoas fazendo esses códigos. Tem um número de pessoas fazendo esse código que é diferente das pessoas que realmente fazem aquela atividade. E aí eu discordo um pouco do que você estava falando. A ameaça do desemprego, né? Essa coisa. Até onde eu saiba, um grupo, uma empresa que produz um software de identificação de imagem, de deep learning, usa muito menos empregados, muito menos, digamos, radiologistas e programadores, do que o número de pessoas que pode ser impactada com a implementação disso. Aí essa seria a minha pergunta. É isso mesmo ou não? Os softwares implementados, se não nesse momento, mas a médio e longo prazo, eles podem trazer uma redução no número de profissionais de radiologia? Essa é a minha primeira questão. E essa questão da acessibilidade também não concordo. A gente vive no Brasil, a acessibilidade à informática é tão ruim quanto aos conhecimentos informáticos, é tão ruim quanto a nossa própria educação. Mal a gente consegue, às vezes, alfabetizar para ler um texto, né, na nossa educação pública e tudo mais, para ler suficientemente, compreender um texto. Então, temos problemas de acessibilidade muito sérios, e essa exceção de indivíduos que vão e conseguem, e fazem um software, criam, sei lá, um Minecraft, e o Minecraft foi um jogo independente, né, criado, e que estourou, o cara ficou milionário. São exceções que confirmam a regra, né, que, na verdade, empresas e empreendimentos privados é que fazem essas coisas. E a última, juro, é a questão da Anvisa. A Anvisa, ontem mesmo a gente estava discutindo sobre a Anvisa e os agrotóxicos, né? A Anvisa tem muito problema com essa questão dos agrotóxicos, porque ela, até onde a gente saiba, a Anvisa não tem um laboratório independente. As empresas
elas têm parte no processo de avaliação daqueles produtos que às vezes elas mesmas vão querer implementar. Existe isso com relação aos softwares? Essa seria a minha pergunta. Tá? Indo pela última pergunta, sobre a Anvisa, eu não tenho conhecimento sobre isso em relação à Anvisa específico. Eu sei que no FDA, nos Estados Unidos, eles tanto têm uma equipe própria que analisa esses algoritmos, quanto muitas vezes eles pedem ajuda até da própria comunidade de pessoas que lidam com inteligência artificial para que ajudem nessa aprovação ou não desses produtos. Uma coisa que é legal pontuar que na última palestra que o FDA deu, um dos critérios para eles, se o algoritmo vai ser aprovado ou não, também é o impacto social que aquele algoritmo pode causar. Por exemplo, se eu tenho um algoritmo que consegue detectar tuberculose em raio-x de tórax, e eu posso utilizar isso, por exemplo, no Brasil ou na Índia, que são áreas que têm uma prevalência muito grande, e eu não consigo fazer com que um radiologista leia todos aqueles raios-x, então isso é um dos critérios para que eles também considerem esse algoritmo ou não. E sobre também aprovar esses algoritmos, uma das entidades que talvez tenha participação nisso aí, nós ainda não tivemos nenhum tipo de conversa com a Anvisa. O CBR ele já tem um comitê de inteligência artificial. Pode ser que haja alguma conversa nos próximos anos. Eu não tenho propriedade para falar exatamente como isso se processaria. E, além disso, existe outro ponto. Por mais que o algoritmo ele seja aprovado em termos de segurança, os algoritmos, você tem que garantir que aquele algoritmo é reprodutível nos seus dados. Porque se você treina um algoritmo que foi feito no americano, que tem uma estatura diferente, um peso diferente, quando você vai aplicar na população brasileira, isso talvez não seja reprodutível. Então, existe o papel na sua própria instituição de você treinar, de você avaliar o resultado desse algoritmo nos seus próprios dados, que seria um controle de qualidade local. Então, que nem naquele aspecto do laboratório, talvez surjam esses ambientes de controle de qualidade para que você garanta essa segurança e que não necessariamente você tenha que depender de uma Anvisa. Talvez a Anvisa faça mais uma aprovação mais genérica sobre a segurança e você avalia a qualidade em loco. Mas isso ainda é algo em discussão, isso ainda é muito incipiente. Sobre o número de profissionais. Existe uma sensação na radiologia que pode ser que sejam necessários menos profissionais, no sentido de, não que a máquina vá substituir, mas que o seu trabalho se torna tão eficiente que um radiologista consegue produzir por 2, 3. Existe esse pensamento, mas ao mesmo tempo existe o pensamento de, a partir do momento que a rede ela faz análises que para mim causam desperdício de tempo, que são muito voltadas para a detecção. Só estou vendo se tem um nódulo ou não nessa mamografia. A partir do momento que a máquina ela consegue fazer essas análises mais diretas, você fica livre para fazer análises que você não faz hoje em dia. Se você faz uma tomografia de abdômen também, e se você tem muita gordura abdominal, você tem muita gordura subcutânea, que é um fator de risco cardiovascular, hoje em dia a gente ainda não fala sobre isso no laudo, nós não quantificamos. Mas isso pode ser uma nova coisa que o radiologista passe a fazer justamente porque ele não precisa mais focar tanto na doença. Ele vai focar mais na saúde de uma maneira geral. Então, a partir do momento que a inteligência artificial ela automatiza qualquer tipo de processo, você fica livre para fazer outros tipos de processo. E também existe outra tendência. A inteligência artificial, inicialmente, ela resolve problemas de baixa complexidade muito específicos. Então, ela não resolve problemas, por exemplo, de interpretação. A inteligência artificial não vai pegar todos os dados do paciente, conhecer o paciente, saber o que é que funciona melhor na realidade daquele paciente. Então, até que a inteligência artificial chegue num nível interpretativo, é um nível que
todos os seres humanos estão discutindo isso, estão preocupados com isso. Isso é algo muito longo prazo. Sobre originalidade, réplicas, o que eu pensei do exemplo da radiologia é que existem algoritmos, por exemplo, que eles podem simular um exame seu. Por exemplo, normalmente você faz um exame com a dose X de contraste. Existe um algoritmo que você pode fazer 1/10 da dose e ele cria uma imagem nova como se fosse um exame com a dose completa. Isso tem um impacto gigantesco, inclusive na indústria farmacêutica. Mas essa imagem é uma imagem sintética. Como é que eu vou avaliar essa imagem? Será que se eu fizer unicamente um estudo, se eu tiver uma amostra suficiente, garantir que existe um ótimo controle de qualidade sobre aquelas imagens, eu tenho segurança para aplicar aquilo? Então, esse problema também existe para a medicina diagnóstica. Bom, eu sou o Edson, faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Sociologia aqui da USP. Eu trabalho na área de Sociologia da Ciência, Sociologia da Medicina. E eu queria fazer duas perguntas. A minha primeira pergunta são sobre os estudantes de Medicina e Radiologia. O que a gente vê na sua apresentação é que, então, existe um novo tipo de conhecimento que os estudantes devem ter, que é essa parte computacional, parte de programação. Então, eu queria perguntar para você, pelo que você percebe, como é que a gente está no Brasil? Os estudantes de medicina e de radiologia estão se mobilizando para adquirir esse novo conhecimento computacional, de programação? Como é que está sendo isso? E a minha segunda pergunta é mais específica sobre o código, os algoritmos. Você disse que para desenhar esse tipo de algoritmo é preciso, muitas vezes, a presença de uma equipe, né, de troca de conhecimentos. Na área de programação de computador, existem essas plataformas virtuais em que os programadores compartilham código e tem um apoio técnico mútuo. Eu queria saber, na área de medicina, se também existe isso. Se existem repositórios virtuais onde as pessoas vão pegar algoritmos, códigos já feitos, se existe esse compartilhamento, essa troca entre grupos diferentes, até internacional, em relação a código. Perfeito. Sobre conhecimento de programação e educação para essa área, é algo que é muito recente mesmo. Na radiologia, fazem 2 anos que, de fato, virou algo que você começa a ver em todos os congressos. É muito recente mesmo. Então, mas sobre esse assunto, já houve a abertura de uma subespecialidade na radiologia em uma instituição. Nós estamos, ano que vem, nós devemos ser a segunda instituição que vai abrir esse tipo de subespecialidade radiológica, voltada não só para inteligência artificial, mas tecnologia e inovação de uma maneira geral. Toda a saúde, toda a medicina, ela está sendo repensada atualmente. Então, já existem tendências a que isso seja feito. Obviamente, talvez isso não seja algo que todo radiologista tem que ser especialista nisso. Nós já estamos fazendo algumas tentativas de incluir esse tipo de conteúdo na formação do radiologista, no sentido de, se eu vou trabalhar com inteligência artificial, eu tenho que entender pelo menos como o algoritmo desse funciona, e se um algoritmo chegar para mim, eu tenho que ter condições de avaliar se aquilo funciona ou não para a minha realidade. E isso, sim, é algo que pode fazer parte da formação do radiologista geral. É da mesma maneira quando entrou ressonância, por exemplo, para a gente. Faz 15 anos que entrou ressonância como uma nova tecnologia na radiologia. E nós temos aulas de física de ressonância para entender como é que funciona o equipamento, como é produzida a imagem. A gente vê que talvez seja algo da mesma maneira. Você precisa entender quais são os conceitos básicos e você utiliza aquilo no seu dia a dia. Mas não necessariamente você precisa ser um especialista ou programar
para que você faça parte dessa tecnologia. Porque programar é uma pequena parte, tem muita ciência mesmo radiológica em você escolher os pacientes e você ter rigor científico para que aquele estudo que você está fazendo com o algoritmo ele tenha validade científica. Isso, acho que mais do que nunca, a metodologia científica ela está sendo muito importante para que esses algoritmos funcionem. Sobre os repositórios, a comunidade de inteligência artificial ela é meio que espalhada no mundo inteiro e ela é transdisciplinar. Então, um algoritmo que você utiliza para... Lembra aquele Imaginet que era para imagem de pessoas? A gente pega a rede neural que foi treinada, o Imaginet, rede neural do Google, por exemplo, da Microsoft. Você pega a rede neural pronta no repositório desse e utiliza para imagem médica. Existe uma técnica chamada Transfer Learning, que você pega só a última camada da rede e treina só a última camada. Porque como aquelas imagens estão treinadas para imagens naturais, então elas já conseguem detectar bordas, detectar contornos. Então você só vai meio que especializar a última parte da rede neural para que ela detecte imagens médicas. Então acaba que é a mesma comunidade. Quem está pegando a rede neural para analisar a imagem pode pegar essa mesma rede neural e analisar um som. E isso em qualquer disciplina, em qualquer área do conhecimento. Então, isso realmente é bem aberto. São os mesmos repositórios de ciência da computação, sendo que agora você tem outros profissionais também invadindo essa área. Até pela curva de aprendizado ser uma curva de aprendizado menos complexa do que antes era o machine learning. Alguns anos atrás, ele tem uma curva de aprendizado muito mais longa do que a curva de aprendizado que você tem agora para você mesmo fazer o seu algoritmo. Boa parte das redes neurais, o código está livre na internet. Porque o que importa não é a estrutura da rede. O que importa vai importar muito mais os dados que você tem, o uso que você faz desses dados, como você processa esses dados. Então, a inteligência não está na rede. Claro que uma rede bem estruturada ela vai ter melhores resultados, mas isso é só uma parte do componente. Então, você vê grandes empresas como Google, Facebook, Microsoft, o tempo todo eles estão publicando novas redes neurais. Então, até o algoritmo, ele por si só, ele não é um segredo de indústria. Então, realmente é uma mudança de paradigma em como você lida com a informação. Bom dia, John, eu sou da filosofia daqui, também da USP. Minha pergunta é simples, você deu alguns exemplos de criatividade envolvendo IA em poesia, pintura. Você consegue enxergar algum tipo de criatividade também nessa questão de diagnóstico na medicina, ou você acha que é meramente instrumental? Nesse quesito, para a inteligência artificial, não é que nós utilizemos a criatividade para um fim específico. O que existe hoje em dia é o quê? A inteligência artificial ela vai utilizar um conjunto de dados que você deu. Você pega aquelas imagens, você pode fazer mudanças naquelas imagens. Por exemplo, se eu inverter a imagem horizontalmente, um gato que está olhando para o lado direito é diferente de um gato que está olhando para o lado esquerdo. E eu aumento a quantidade de imagens que eu dou para a rede neural aprender e ela consegue aprender mais. Para a radiologia, além disso, existe uma forma de você criar novas imagens, falsas, entre aspas, mas que são novas imagens. Por exemplo, tem uma empresa que ela faz análise de imagens do miocárdio, do músculo cardíaco, para saber se aquele músculo cardíaco ele infartou ou não. Então, você tem várias imagens de vários infartos diferentes. O infarto ele pode ocorrer em várias regiões do coração, em várias partes das paredes cardíacas. Então, já se criou uma rede neural que ela consegue criar novas lesões, simulando lesões reais. E, com isso, quando você dá essas informações para a rede neural, ela consegue aprender mais e acertar mais.
Então, esse é o tipo de criatividade, entre aspas, que a gente utiliza dessas redes para que a gente consiga ter resultados na medicina diagnóstica. Oi. Ótimo. Agradeço, Igor, foi muito bom, bastante, né, informativo, acho que, né, dá uma boa ideia de como está, né, em que vamos dizer, em que estágio estamos, né, nessa parte da medicina diagnóstica, da radiologia, que usa inteligência artificial para análise das imagens e tal. Te agradecemos muito. E esperamos, mais para frente, poder contar de novo com você, talvez numa mesa, para uma discussão e tal. Tá bom? Perfeito. Prazer todo meu. Obrigado.